Sábado, 4 de novembro de 2023. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor, aqui de novo, o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Estou olhando aqui na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, verso 10, diz-nos as seguintes palavras: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amados e amadas do Senhor, a nossa natureza é tão, mas tão ruim, que mesmo a palavra de Deus sendo tão clarinha, porque Deus não quer que ninguém se perca, por isso Ele deixou uma carta bem explicadinha. Mas nossa natureza é tão ruim que nós preferimos não acreditar em Deus, e sim acreditar no que dizem os homens. Uma questão que há muito tempo divide o povo de Deus é os mandamentos do Senhor. Eles têm que ser guardados, respeitados, inclusive, principalmente o dia de sábado. Ele tem que se guardar sábado? Ou isso é coisa do Velho Testamento? Gente, essa informação há muito tempo vem batendo entre os evangélicos. Quem estuda a Bíblia sabe que Deus instituiu desde Gênesis. Ele criou 6 dias para nós. Em 6 dias ele fez todas as coisas que no mundo existem, no céu, na terra, em toda a parte. Mas no 7º ele falou assim, no 6º dia ele falou, já fiz tudo o que eu queria fazer. Estou vendo que é muito bom. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, verso finalzinho, nos versos finais. Então agora eu vou criar um dia para mim. Gênesis 2, verso 1. Então diz que o Senhor Jeová fez tudo perfeito, bonito, e agora ele fala assim, agora eu vou criar um dia para que eu possa regozijar, para que eu possa comemorar com os meus amigos o meu feito, porque eu fiz tudo muito bom, tudo maravilhoso. Então agora eu já criei 6 dias para os animais. Sim, os animais, porque o homem é um animal. Então, já fiz 6 dias para os animais. Agora eu vou fazer um dia para mim. E a Bíblia diz que o Senhor Jeová criou o 7º dia para Ele. E nesse dia Ele descansou. Ele separou esse dia e Ele abençoou esse dia. Santificar é separar, abençoar é fazer esse dia diferente. Alguém diz todos os dias são iguais. Não é verdade. Isso é obra de Satanás. Isso é uma informação falsa. Por que Deus fala tanto de Satanás às vezes? Por quê? Só existem 2 reinos. Um que vai ser exterminado e um que é eterno. O reino de Deus é eterno. O reino de Satanás vai ser pisado, vai ser destruído. Então não existe meio termos. Ou você segue a Deus ou você segue ao diabo. Não tem como. Uma terceira opção em cima do muro não existe. Então Deus criou o 7º dia e falou assim, esse dia é meu. E alguém fala assim, não, mas Jesus Cristo veio e acabou com isso. Quem disse isso para você, meu irmão? Examine as Escrituras Sagradas, você vai ver que os discípulos que sentiram o cheiro do suor de Jesus, aquelas pessoas que aprenderam direto com Jesus, não aprenderam com aquela igreja lá de Roma, não aprenderam com Constantino, não, aprenderam com o próprio Mestre. Essas pessoas amavam muito a Cristo. No entanto, Cristo morreu na sexta-feira, correram para fazer todos os preparativos, mas chegou no sábado, o corpo ficou lá. Ninguém tocou no corpo. Por que será? Falta de amor? Não. Falta de carinho? Não. Respeito ao Pai. Outra questão. Por que é que Jesus Cristo teve que morrer na sexta-feira e ressuscitar no domingo? No sábado,
Nem Deus trabalhou para ressuscitar o filho dele. Nem Deus. Porque Deus estabeleceu o sábado para descanso. Gente, quando é que nós vamos abrir a nossa mente e ver isso? Mas lá na minha igreja ensina que é o domingo. Na minha igreja ensina que todos os dias são iguais. O que diz a Bíblia Sagrada para você? O que diz o Espírito Santo para você? Mas Jesus Cristo curou no sábado. Jesus Cristo. Claro, meu querido. Cuidar das pessoas, casos emergenciais, todos os dias, toda hora, em qualquer momento. Mas se fosse assim, Israel pararia tal dia de sábado. Não tem... Gente, são serviços que são de socorro. A polícia, a saúde, enfim, o exército. Esse tipo de serviço não pode ficar descansando. Mas Jesus Cristo, aliás, o Senhor Jeová, estabeleceu que naquele dia de sábado não se pode trabalhar. Portanto, Ele falou, 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Então, querido, coisas que não são suas, que você não tem o domínio, é uma exceção. E você não precisa ser tão inteligente para ver isso. Jesus Cristo curou no sábado. Os discípulos de Jesus Cristo escolhiam espigas e estavam comendo, e Jesus Cristo não os condenou. E por que não condenou? Porque Jesus Cristo pisou na bola nesse dia? Tenha paciência, né? Não condenou. Se você parar e pensar no versículo, aprofundar, entrar naquele espírito, entendeu? Pedir a Deus que te oriente, você vai ver que havia razão de sobra para aqueles discípulos comerem aquelas espigas. É só examinar o texto. Então, meu querido, veja só. Aí vem aquela questão, você quer ser salvo por guardar a lei? A Bíblia é clara, nós lemos agora em Gálatas. Ninguém vai ser justificado pela lei. Quem justifica é Jesus Cristo. No Antigo Testamento havia uma lei que justificava assim, mas agora, no presente momento, quem justifica é Jesus. A única pessoa que pode dizer assim, os teus pecados estão perdoados, é Jesus Cristo, porque Ele comprou todas aquelas pessoas que querem servi-lo. Ele estendeu a mão para todos. Deus estendeu a mão através de Jesus para todos. Agora, Ele absolveu você da condenação. Agora, Ele te falou assim, olha, você não deve mais nada. O que passou, passou. Eu lanço no lago do esquecimento. Está por minha conta, eu responsabilizo. Agora, ande em novidade de vida. Obedeça os mandamentos do teu Criador. Não faça como Adão, não. Adão ouviu o Senhor Jeová e depois deu ouvidos a Satanás. Ele ouviu as duas fontes e escolheu Satanás. Hoje, muita gente com a Bíblia na mão, eu sou crente, eu sou servo do Senhor. Ouve a Bíblia Sagrada que diz, olha, você não pode trabalhar, é mandamento meu, disse o Senhor. Mas aí a religião, aquela igreja lá do século IV, falou, não, vamos tocar o sábado para o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, porque o Senhor ressuscitou no domingo. Conversa fiada, armadilha de Satanás. Porque Deus não autorizou ninguém. Quem é Constantino? Quem é o Papa ou a igreja toda daquela época ou de hoje? Nada, nada. Somos nada diante de Deus. E aí me aparece um atrevido que diz, não, a partir de agora, domingo é o dia do Senhor. Olha, não ouça Satanás. Pense nisso. Só Deus pode mudar e Deus não muda. Só Deus tem poder para mudar, mas Ele não muda, Ele é imutável. Pense nisso. Fique em paz.